Obrigada. Bom, vamos abrir então esse último painel do dia. Alguém gostaria de começar fazendo perguntas? Uma pergunta? Por favor, eu tenho ali um participante. Vamos esperar chegar o microfone. Tem outra pergunta? Ali, por favor. Antes de mais nada, obrigado por sua apresentação. Como você explica o declínio do neoliberalismo clássico no século XX? Como explico o declínio do neoliberalismo no século XX? Muito bem. Temos que reconhecer que os neoliberais clássicos são homens poderosos. Então, quem eram os governos na época? Eram governos monárquicos, pequenos, comparados aos padrões atuais. Mesmo Luís XIV, ele controlava apenas um pequeno percentual do PIB da França, 10 ou 15%. Mas ainda assim, eles ficaram ressentidos com a perda do poder pelas mentiras do movimento neoliberal clássico. O que eles fizeram, então, foi semelhante ao que a administração norte-americana tem feito nos últimos 20 anos, com o colapso do Império Russo Soviético, com seus gastos com as Forças Armadas. Para reduzir, eles podiam ter reduzido os gastos, mas eles fizeram o oposto, buscando novas missões. Fizeram a mesma coisa, repetiram isso então na história. Os britânicos, a classe britânica, quando viram que seus oponentes estavam derrotando, eles começaram os movimentos de colonização para criar receita e emprego para as famílias nobres. E houve, claro, uma outra onda de intervencionismo com seus parentes no exterior, criando novas necessidades para que enviassem mais tropas ao exterior, dando uma sequência de intervenções estatais. E o que eles fizeram, de certa forma, foi uma estratégia criativa. Inventaram novos motivos para fazer intervenção e criar novos problemas que os liberais clássicos ainda não haviam previsto. Claro que Bismarck foi o caso mais famoso, que fez uma aliança com o movimento trabalhista da época. E as forças aliadas, quando haviam conquistado Paris, em 1871, no dia em que os franceses se entregaram, Bismarck disse: estamos tão felizes porque finalmente os sapos se entregaram, algo assim. Ele disse: agora os liberais alemães já eram. Ele falou isso. Então, na verdade, essa guerra deu todo um significado novo à situação em que os liberais clássicos da época não reagiram com vigor suficiente. Então, alguns deles foram incluídos pelo próprio governo, eles conseguiram cargos estatais. Espero que vocês continuem bem ricos, para que vocês não sejam tentados pelo governo, para fazer parte do governo, porque é isso que o governo faz. Ele tenta corromper a sua oposição. E é isso que acontece em muitos casos. Então, os libertários modernos têm que ser criativos e inventivos, mas temos um arsenal intelectual muito mais poderoso atualmente do que tínhamos no passado.
E somos muito mais inteligentes com relação aos mecanismos de poder instaurados. Mas ainda assim é uma batalha difícil, uma batalha dura. Eu não digo que vamos vencer, mas eu sou muito otimista. Foi enviada uma outra pergunta, eu vou tentar traduzir. Você acredita que a escola austríaca é a mais próxima à tradição ética católica? Sim, acredito. Eu sou católico. E não é só uma questão pessoal. Eu acho que por muitos anos, analisando a história, foram os primeiros intelectuais a entender como os mercados funcionam. Que os mercados são formações espontâneas. Na verdade, foram os intelectuais católicos que descobriram isso. E eu ainda acho que se aplica hoje, com relação ao movimento austríaco, o que eu quero dizer é que você não precisa ser católico para praticar a escola austríaca, mas eu acredito que há muitas sobreposições. Mesmo sendo um ateu, você pode chegar à mesma conclusão política e econômica da escola austríaca. Vamos esperar só chegar o microfone, por favor, porque nós estamos transmitindo. Okay. What you would say if they tried to intervene in the economic Muito bem. system, A intervenção no sistema econômico atual, Catholic rules, digamos, would be your qual é a sua opinião about that? sobre uma intervenção católica? Eu acho que seria uma violação do que a igreja deve representar, e a igreja sabe disso. Por muitos séculos, ela tem muito claro em mente qual é o seu papel. Desde o século XV, ela sabe que não faz nenhuma conversão forçada das pessoas. Então, se você é contra conversão forçada, como que você vai fazer qualquer imposição forçada em qualquer outro domínio? Isso seria uma destruição, uma violação de liberdades. Isso nós vemos na Europa. Na Alemanha, por exemplo, todos os bispos são pagos pelo governo. Os impostos que são cobrados pelo governo, eles são destinados a isso. Na França é parecido. O governo paga pelas igrejas e tal, para sua manutenção. Isso cria um sistema perverso, porque o clero se identifica com as preocupações do próprio governo para manter as atividades da igreja. E isso é muito prejudicial para a própria igreja, tanto na Alemanha como na França. Temos que fazer uma separação radical entre a igreja e o Estado. Tudo que o Estado toca é como se fosse um beijo mortal. Tudo que você amar, a sua língua, seu idioma, sua poesia, se houver uma intervenção governamental, em 30 anos estará morto. Em nome do Mrs. Brasil, gostaria de agradecer por sua palestra. Obrigado.